Éder, a gente acompanhando também seu trabalho no Legislativo, você de fato é um vereador de oposição. Você representa a bancada de oposição no parlamento de Jatobá. E além de cobrar as melhorias da cidade, de propor requerimentos, ideias, você tem buscado esclarecimentos de algumas pautas que foram enviadas para o Legislativo, de propositura do governo, junto do que você tem cobrado por parte do prefeito. Você tem tido esses esclarecimentos ou o gestor tem feito vista grossa nessas suas cobranças? Manuel, ao longo desses 3 anos a gente vem pedindo informações ao Poder Executivo de várias matérias, vários pedidos. Muitas vezes a gente é cobrado por algum determinado cidadão e a gente pede e manda ofício, entra com requerimento na própria Câmara. E infelizmente a gente ao longo desse tempo verificou por parte do Poder Executivo assim, um sentimento assim, dele menosprezar os trabalhos da Casa Legislativa. Lamentavelmente, ele ignora muitas vezes pedidos formais da Casa Legislativa, pedidos de vereadores de oposição, então ele praticamente ignora. E é um trâmite ilegal, ao longo desses 3 anos, eu acredito que foram poucos ofícios que eu enviei para a Prefeitura, ofícios que ele respondeu. Eu acredito que no início de 2021, quando estava começando ali, ele ainda mandou algumas respostas, quando a gente solicitou. Depois do tempo não responde ofícios, que aí a gente faz um ofício, uma correspondência oficial, ele não tem o dever de responder, né? Deveria ter pelo menos o respeito, porque quem estava mandando ali era um vereador que representa o povo, né? Então se ele ignora a resposta para qualquer vereador, não estou falando só de mim não, qualquer vereador ele está no final ignorando uma pergunta do povo, que os vereadores são representantes, legítimos representantes do povo. Sim. Então se ele ignora, está ignorando o povo que inclusive votou, colocou ele lá na cadeira. E lamentavelmente essa atual gestão, do ponto de vista da transparência, dessa questão de responder as informações, é um desastre. É lamentável. A gente, ao longo desses 3 anos, várias vezes a gente teve embates e eu fico impressionado. Para você ter uma ideia, a gente entrou com uma ação na Justiça porque em 2021 eu fui no setor de licitações e contratos da Prefeitura pedir para olhar os processos, né? Para olhar os contratos que haviam sido firmados naquela... E não tive acesso. Mandei ofício pedindo para ter acesso e eles negaram esse pedido, esse acesso. Com a negativa deles, eu tive que entrar com a ação na Justiça. Essa ação demorou muito tempo para ser analisada na Justiça, mas a gente ganhou em primeira instância. Ganhou em segunda instância, ele recorreu para o STJ, a gente ganhou no STJ, e se eu não me engano ele recorreu para o STF, para tentar ganhar no STF. Foi para todas as instâncias. Todas as instâncias possíveis, o prefeito do município recorreu da decisão que a gente só pedia para ter acesso ao setor de contratos e poder analisar com detalhe, com mais minúcias, os contratos que a prefeitura firma com vários fornecedores. Analisar, por exemplo, contratos que ele tem de locação de veículos. Contratos que a gente quer saber alguns detalhes. Infelizmente, até hoje, a gente não teve acesso a esses contratos. Não obteve nenhuma resposta. Né? Não teve. Isso é triste, porque isso mostra o que é que faz com que... Por que é tanto essa negativa? Qual é o que é que está acontecendo que não pode dar o direito de um vereador ir lá e analisar esses contratos? Então, é lamentável isso e é uma gestão em que, do ponto de vista da transparência, não tem seguido o que determina a nossa Constituição. Os atos públicos, ele em regra, são públicos e o princípio da transparência ele deve ser seguido por todos os servidores, né? Quando não há sigilo, obviamente, né? Alguns documentos, dependendo, por exemplo, da fase da licitação,
eles são sigilosos, e aí, mas os atos públicos eles devem ser assim, publicados, devem garantir a total transparência, né, na utilização dos recursos públicos. Infelizmente, a atual gestão é lamentável, né? E isso a gente prova com números. Eu tenho lá vários ofícios que eu enviei para a prefeitura e quase todos não foram respondidos, foram completamente ignorados. E aí isso é ruim, né? Falta de respeito com o parlamento, né? Isso é ruim porque desprestigia a Casa Legislativa. Sim, isso lá acaba, no final das contas, desprestigiando a própria população. Exatamente. Que quer saber. Ela quer saber, por exemplo, se eu sou um vereador que fui eleito, eu estou ali para representar os interesses da população. Sim. Se eu peço informações ao gestor que lida com dinheiro, o prefeito ele lida com dinheiro, se eu peço informações e ele não me passa, no final das contas ele está dando um não para a população. Isso é ruim. Eu vejo que você faz um trabalho social muito ativo nas comunidades de Jatobá, principalmente aquelas comunidades mais carentes. Porque a gente sabe que o trabalho do vereador, a sua principal função é criar leis, fiscalizar o executivo. Mas ele é o legítimo representante da população, das classes sociais, das camadas sociais. Como é que como tem sido sua atuação dentro da sociedade jatobaense, principalmente nas camadas mais simples, né, que a gente pode associar? E as que mais precisam. São as que mais precisam e as que mais procuram o vereador. Exatamente. É que mais procuram. Elas necessitam, elas não têm um acesso ao prefeito. Isso é notório. Às vezes ele não consegue encontrar o prefeito no gabinete, às vezes vai lá no gabinete do prefeito, não é atendido. Qual é a próxima solução? O vereador. Essa questão de estar junto das comunidades, ela deve ser a principal função do vereador. Por quê? Mas tem vereador que só aparece de 4 anos. Quando você vai para um debate em que você está defendendo ali, por exemplo, que o TFD ele ofereça um serviço de qualidade para a população, você está defendendo principalmente aquele povo que mais está precisando. É uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade da sua saúde, está com a sua saúde comprometida e precisa desse serviço, desse direito. E muitas vezes esse direito foi ineficiente. E aí eu explico. A gente vem, ao longo desse período, pedindo à prefeitura, à atual gestão, que desse uma atenção a esse serviço. Por quê? A atual gestão adotou um modelo de TFD, em que TFD é o tratamento fora do domicílio, em que algumas pessoas que precisam desse serviço têm o direito, e aí são deslocadas para Recife, para cidades muito distantes daqui. Recife são 500 quilômetros de distância, e essa pessoa já com essa vulnerabilidade, aí precisa de uma atenção especial da população, ou da prefeitura. E aí, o que a atual gestão fez? Adotou um sistema de colocar para ir nesses ônibus da Progresso. Como regra, a maioria do TFD, as pessoas que estão precisam desse serviço e que são ofertadas para elas, estão sendo encaminhadas pela Progresso. E a gente, na tribuna, a gente mandou documentos pedindo que fosse revisto esse direito. Porque em outras gestões, a gente via que qual era a má regra? Era que enviasse vans, enviasse carros pequenos, de acordo com a necessidade, né, e a demanda da população. E existia o sistema da Progresso, mas era um sistema eventual. Aí chama a Progresso para ajudar nesse serviço. Por quê? A gente vive num município muito carente, a população daqui é muito carente. Aí, às vezes, a população carente, com esse problema, entra num Progresso desse, e a Progresso joga lá numa praça em Recife, chamada Deb. Aí, às vezes, vai estar um acompanhante, a pessoa que está precisando do serviço, joga ali, às vezes não tem nem recurso para poder se deslocar. Não sabe nem se deslocar dentro de Recife. Não sabe nem se deslocar, Manuel. E essas pessoas mesmo que sofreram com esse tipo de regra, nesse serviço, foi que vieram nos procurar, que procuraram outros vereadores para dizer,
Veja isso aí, o ônibus quebra, a gente perde, às vezes, as consultas, os exames. Sim. Isso é muito ruim. E a gente vê, quando a gente faz esse trabalho é porque a gente está justamente próximo da população, ouvindo as necessidades. E, infelizmente, também nessa atual gestão, desde quando a gente falou, pediu para mudar, até hoje continua do mesmo jeito. O prefeito está adotando o sistema da Progresso, na sua maior parte, e acaba prejudicando essas populações que nos procuram. E tantas outras ações. Por exemplo, a gente levantou uma bandeira para defender os professores do município, porque teve nessa atual gestão um verdadeiro perseguição a essa categoria. Ele conseguiu, num projeto malfadado, projeto de lei que infelizmente foi aprovado na Câmara, que eu fui contra, por sinal, e infelizmente passou, mas que foi um projeto que prejudicou as professoras para o resto da vida delas. Se não houver uma mudança nessa lei, as professoras vêm aí perdendo recurso financeiro, que é uma categoria que historicamente no Brasil nunca foi reconhecida como deveria reconhecer. Sim. E o atual gestor chegou aqui em Jatobá e um dos primeiros atos foi justamente tirar direitos dessa categoria que é tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Então essas coisas, essas bandeiras que a gente levantou próximo da comunidade, próximo das pessoas que passaram esses problemas e tantos outros. A questão do saneamento básico de Jatobá 2 e de Boa Esperança, que é um caos, a falta de investimento desse governo. O governo se gasta tanto com recursos, com contratação de cabide de emprego e deixa a situação desses bairros ali do centro da cidade e da zona rural de um todo sem investimentos essenciais. E a gente sempre ouvindo a população, estando e defendendo e lutando para que fosse dada uma atenção maior a esse pessoal. Então a gente teve esse trabalho sim junto à população e conhece participei de todos os debates, inclusive acho que de sessões se eu perdi uma ou duas por questão de saúde, foram muitos ao longo desses 3 anos. A gente sempre defendendo, lutando lá para que Jatobá se desenvolva e possa crescer da melhor forma possível, principalmente atendendo aqueles que mais precisam.